A gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de nós. Vamos orar? Senhor, que Teu Espírito ilumine os nossos corações, a nossa mente, abra os nossos ouvidos para ouvir, para aceitar, para se deixar ser transformado por essa palavra. E não nos tornemos apenas ouvintes dela, mas praticantes. Abençoa-nos também no falar, que esse falar venha do Teu coração para os nossos corações. Em Teu nome, amém. A semana eu trabalhei esse texto no grupo de homens, esse texto que eu acabei de ler de Gênesis, da história de Jacó, e foi muito interessante a conversa com os homens. Aliás, quero aproveitar também e convidá-los, Valdir, para o grupo de homens que acontece sempre na primeira segunda-feira do mês, às 19h30. Então você, homem, está convidado a fazer parte desse grupo, sempre na primeira segunda-feira do mês. Jacó era um fujão, vivia fugindo. Fugiu do sogro, fugiu do pai, fugiu da mãe, fugiu do irmão, estava sempre fugindo. E por que ele estava sempre fugindo? Porque Jacó era um trapaceiro, ele era um enganador, tipo de pessoa que quer tirar vantagem sempre, em tudo, mesmo que para isso ele tenha que fazer trapaças. E ele faz trapaças desde sua vida, desde o momento que ele foi gerado, já no ventre da sua mãe. Diz o texto que ele segurava no calcanhar do irmão, do Esaú, porque ele queria ser o primeiro. Jacó não se contentava em ser o segundo, ele queria ser o primeiro. E por isso ele faz uma saga na sua vida de estar sempre trapaceando, enganando, porque o lugar dele, que ele entende, é o primeiro lugar. Ele quer ser o primogênito, ele quer ser o filho que vai depois gerir a herança, o clã da família, enfim. Jacó é um enganador e por isso ele foge. E é interessante observar isso, porque pessoas que mentem vivem fugindo. Vocês já observaram isso? Pessoas que mentem, enganam os outros, fogem, porque elas não conseguem também encarar a realidade. Elas não encaram a sua própria realidade, elas não encaram a realidade das trapaças que elas fazem, e por isso elas estão sempre fugindo, porque elas não querem ser pegas. Afinal, se elas forem pegas, desmascara a mentira, desmascara o disfarce. E quantas vezes a gente se disfarça, a gente finge ser quem não é, e por isso a gente está fugindo de quem a gente é e fugindo das pessoas. Mas há um momento em que até mesmo as fugas que a gente tenta ao longo da vida, chega um momento, parece que temos que confrontar. E é o que acontece com Jacó. Ele está com a sua família, indo em direção ao encontro do irmão, que ele está com muito medo desse encontro. Ele sabe que Esaú poderia matá-lo, e com razão, porque Jacó enganou seu irmão, tirou a primogenitura dele, tirou o espaço dele, o lugar dele, e o irmão saiu furioso e passou a vida toda em busca de Jacó. E Jacó sempre fugindo, mas agora ele vai ter que se encontrar com o irmão. Porém, antes de ter esse encontro com Esaú, ele passa por uma experiência profunda no Vale do Jaboque. Jaboque é um córrego, é um vale, mas aquele lugar que parece tão ordinário, tão simples, que talvez poderia ser qualquer lugar da nossa vida, da nossa existência, ali acontece algo transformador. Algo que faz de Jacó um novo homem, um novo olhar, uma nova perspectiva. E essa experiência começa com ele sozinho. Ele vai acompanhado, mas quando ele chega no Vale do Jaboque, ele deixa os seus bens, deixa a sua família e vai sozinho. Ele faz essa travessia sozinho. E a palavra aqui no hebraico, sozinho, meus queridos, não é só a ausência de outras pessoas. É uma situação de ele estar sozinho com ele mesmo.
É uma solidão que ele precisa passar e enfrentar. É uma solidão que no termo significa como se ele estivesse nu, sem nenhuma defesa, sem nada. Ele está só. Só, completamente só. E de fato, para que ele possa atravessar o Jaboque, ele precisa dessa solidão. Estar só não é fácil. Estar só nos incomoda. Estar só nos desconstrói. Porque de alguma forma, quando a gente está só, a gente olha no espelho e a gente percebe quem a gente é. Estar só significa que eu não posso terceirizar os meus problemas para os outros. Estar só significa que eu tenho que encará-los. Eu tenho que olhar de frente. É eu mesmo. Tem coisas na nossa vida, meus queridos, que é só eu, é só você que precisa lidar e dar conta. Não adianta terceirizar, não adianta culpabilizar, não adianta dizer é o outro, sempre é o outro. É o pai, é a mãe, é o cônjuge, é o amigo, é o sócio. Sempre a gente está tentando achar alguém para nos justificar de coisas que eu e você precisamos encarar. Que eu e você precisamos olhar de frente e dizer, sou eu. É eu mesmo que tenho que lidar com isso. Ninguém mais pode lidar. Ninguém pode segurar o que eu tenho que segurar. E é isso que Jacó experimenta. Ele tem que segurar as pontas dele. Ele precisa desse confronto. Por isso o texto diz, está só. Mas é interessante que o texto também diz outra coisa, que é no final de uma tarde, é no anoitecer, é final de um ciclo, é de um período. Nos tempos antigos, os dias eram contados do nascer ao pôr do sol. Não é como nós contamos hoje, da meia-noite à meia-noite, um dia. Mas nos tempos antigos era do nascer, se iniciava o dia, o pôr do sol, terminava o dia, e diz aqui que o pôr do sol, depois ele foi. Um ciclo termina e um outro se inicia. E nesse ciclo que inicia é a escuridão, é a noite. Os pais da igreja chamavam isso de escuridão da alma. Aquela experiência em que você está com você mesmo, está sozinho e você se sente vulnerável. É como num lugar escuro. Quando a gente está num lugar escuro, a gente não está vulnerável. A gente não sabe onde pisar, a gente não sabe onde tocar, a gente não tem aonde segurar. É assim que Jacó se sente. E muitas vezes é assim que a gente precisa se sentir para largar nossas muletas. A gente se segura de muitas muletas. A gente se segura com o nosso nome, a gente se segura com o nosso diploma, a gente se segura com os nossos bens, a gente se segura com aquilo que a gente conquistou, mas chega um momento que a gente tem que largar essas coisas e ficar sozinho. É a escuridão da alma. Por isso é um momento vulnerável. É um momento que Jacó tem que passar por uma experiência em que o texto diz que ele lutou. Ele lutou. Lutou com um homem. Na visão dele, no final, ele diz, lutei com Deus. Homem, Deus, anjo, não importa. Na verdade, o que Jacó está experimentando é uma luta consigo mesmo. E esse homem, esse anjo, essa revelação de Deus, traz a Jacó uma nova consciência, um novo entendimento. E essa luta dura a noite inteira, né? Interessante, dura a noite inteira. Não é uma luta de 1 hora, não é uma luta de 2 horas, porque diz que ao amanhecer, Jacó sai diferente. Ele passou um ciclo lutando. Sabe que isso pode significar também para nós, meus queridos? Que há lutas que não duram apenas uma noite de 24 horas, ou de 12 horas, de 10 horas, de 6 horas. Há lutas que a gente luta a vida inteira. É um ciclo, é um tempo. Mas que a gente precisa passar. Porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente queria que as coisas se resolvessem no piscar de olhos. Quantas vezes você já não foi dormir dizendo, Senhor, me faça acordar diferente amanhã? Eu já fui dormir assim. Eu disse, Deus, eu quero amanhã acordar diferente. E aí eu acordava, não via muita mudança.
E se a gente observar, muitas vezes é assim, a gente dorme, acorda, a vida continua, as rotinas, o trabalho, pouca coisa muda na nossa vida. Até porque algumas coisas de fato não são assim. E há muita hoje gente ensinando e querendo que as coisas se resolvam no estalar dos dedos, como se as coisas simplesmente que são complexas fossem resolvidas dessa forma. Para Jacó, aquela noite foi um ciclo muito grande, extenuante. Ele está cansado. E chega um momento em que ele é atingido. Ele leva um toque. A palavra ali no hebraico fala em toque, golpe, mas é um toque, é um golpe que o faz sentir e deslocar, mas não o mata. É interessante. Não é um golpe de morte. Não é um golpe para que Jacó deixasse de existir, mas foi um golpe para que ele percebesse agora uma outra experiência, que é a dor. O cara que estava acostumado sempre a tirar vantagem de tudo, a estar por cima, o cara que estava sempre bem, o cara que todo mundo dizia, pá, esse é o cara, eu quero ser igual a ele. De repente, sai mancando. Já não sai tão mais altivo. Já não sai mais tão estrategista. Já não sai mais como aquela situação, eu controlo, eu dou conta, eu sei, mas sai mancando. E essa experiência é muito interessante, porque é a experiência que ele precisa perceber que até ali ele estava caminhando com suas próprias pernas, mas ele precisava aprender a depender de Deus. Ele precisava depender de Deus, não só com suas próprias pernas, mas de Deus. O reformador da igreja disse certa vez que a gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus e fazer como se tudo dependesse de nós. Às vezes nós ficamos só com a segunda parte. A gente acha que tudo depende de nós, que tudo precisa ser feito da forma como a gente quer, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e nada pode sair diferente, e a gente esquece de orar como se tudo dependesse de Deus. Jacó precisou aprender isso de maneira dolorida, foi dolorido. Imagine levar um golpe aqui na coxa, nessa região aqui, e você agora sai andando, né? Tortinho. E essa experiência também me faz perceber que Jacó com isso precisa aprender que nem sempre ele precisa ser forte. E mesmo se ele mancando, ele encontra força. Mesmo aquilo que nos parece que é impossível ou é difícil, Deus faz ter sentido. Nós estamos no mês de novembro, mês azul, né? Nossa igreja, inclusive, já passou aqui, viu a igreja toda azul. A conscientização para que os homens cuidem do câncer na próstata, né? E possam fazer esses exames. Mas é interessante que eu fiquei pensando que a gente não deveria só se preocupar com essa questão. É, na verdade, uma conscientização para que os homens percebam também as suas fragilidades. E por que eu digo isso? Porque nós homens, e agora eu estou falando como homem, você homem também que escuta isso, nós homens fomos educados, nós fomos forjados a sempre a gente aguentar as coisas, a sempre ser forte, a sempre prover, a sempre segurar as pontas. Para nós não há espaço de fragilidade, porque a gente não quer se mostrar fraco. A gente foi ensinado que fraqueza não nos compete. E por isso, esse mês deveria ser a conscientização também nossa, enquanto homens, de perceber a nossa fragilidade, que não é só cuidar de um câncer no lugar, na próstata, mas é cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, porque nós vivemos numa sociedade
machista doente, que não só machuca nós, como machuca mulheres. Por quê? Porque foi nos dado a ideia de que a gente tem que bater tudo no peito, de que a gente tem que enfrentar todas as coisas, que a gente tem que dar conta. Só que quantos homens estão doentes? As estatísticas não mentem. 1 em cada 4 homens, 25% tem transtorno mentais. Tem transtorno mentais. De vários níveis e categorias. Por quê? Porque ao homem é dado sempre aquela coisa, você não pode sentir dor, você não pode chorar, você não pode fraquejar. Então a mente, o nosso corpo vai assimilando isso, só que, gente, a conta vem. A conta vem. O maior índice de suicídio está entre os homens. 75% do suicídio é entre homens. Os homens infartam mais cedo. A gente vai nos grupos de terceira idade da senhora, está cheio de viúvas. Quase não vê viúvas. Está certo que para algumas é uma libertação, às vezes. Eu já vi algumas dizer, ai pastor, agora estou vivendo. Por quê? Porque foi um relacionamento tóxico, doentio. Eu já vi de mulheres no grupo de senhoras dizendo, pastor, você não tem ideia de quanto fui abusada pelo meu pai, pelo meu marido, que não era respeitada, não era valorizada, não tinha voz, não era compreendida. E isso muitas vezes por causa dessa doença que nos homens está presente, e eles não têm coragem de admitir, não têm coragem de olhar no espelho, não têm a coragem de dizer, eu preciso de ajuda, porque pedir ajuda pode ser vergonhoso, pedir ajuda pode significar que eu sou fraco. E quem não precisa de ajuda, meus queridos? Todos nós precisamos de ajuda. Então Jacó nos ensina de que toda essa altivez, essas trapaças, esse engano, esse auto-engano, é ilusório, a conta vem, vai sair mancando. Mas muitas vezes essa experiência de sair mancando significa a cura, significa a restauração, significa um novo sentido, um novo nome. Porque Deus pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E a pergunta que é feita para Jacó não é só para uma informação, para saber o seu nome, é que mais do que informação, era para ser uma confissão. Jacó precisava confessar, Jacó precisava dizer, eu sou o enganador, eu sou o trapaceiro, eu sou o mentiroso, porque esse é o meu nome. A minha vida foi sempre assim, a minha vida foi sempre enganar, eu enganei desde cedo, e eu vivi num grande engano, uma grande mentira, e eu acredito nas minhas mentiras, eu acredito nessas mentiras e faço com que as pessoas acreditem nas minhas mentiras. E quando diz, eu sou mentiroso, é que Jacó percebe quem ele é. E aí ele pede a bênção, interessante, né? Porque sempre ele estava em busca da bênção, ele queria ser abençoado. É como se a bênção desse a ele esse acolhimento, esse sentido de ser. O problema é que ele buscava a bênção de maneira errada, ele buscava a bênção enganando o pai, enganando o irmão, enganando a todos. E Deus não abençoa disfarces, gente. Escute isso que eu estou dizendo. Deus não abençoa disfarces. Deus não abençoa o nosso disfarce. Deus abençoa quem eu sou, quem você é. Porque os disfarces são nossas criações. Os disfarces são as nossas manipulações. E Deus não abençoa isso. Não tem bênção. Mas tem bênção quando a gente olha para dentro e diz, eu sou mentiroso. Eu sou perverso. Eu sou egoísta. Eu sou orgulhoso. Eu sou mau. Mas eu aparento ser bom. Deus abençoa
essas realidades, porque ali é cura. E por isso, num processo de restauração, é preciso dar nome. É preciso dar nome. A gente precisa dar nome às nossas crises. A gente precisa dar nome àquilo que nos incomoda. A gente precisa dar nome àquilo que no passado ainda nos faz sofrer, nos fere. Eu preciso dar nome àquele abuso que eu sofri. Eu preciso dar nome àquela experiência que me causou uma dor que ainda continua doendo. Eu preciso dar nome àquela pessoa que me ofendeu. Eu preciso dar nome àquela experiência que eu machuquei o outro. Eu preciso dar nome. Porque se eu generalizo, se eu faço as coisas de forma muito genérica, eu estou só colocando o problema debaixo do tapete, só que aquilo está aumentando, cresce. É preciso dar nome. O nome liberta. O nome nos faz perceber a realidade. Ontem eu estava fazendo um casamento lá em Campo Alegre, e a família está construindo um sítio lá, e eles começaram a criar ovelhas. Poucas ovelhas, tinha uma meia dúzia de ovelhas. Só que eles começaram a dar nome para as ovelhas. Tinha a Dolly, tinha lá a Celeste, não sei mais o nome lá. E aí a senhora falou assim: pastor, a gente não consegue mais matar a ovelha para comer, porque a gente deu nome para elas. A gente chama Dolly, a Dolly vem lá. E é interessante, porque quando a gente dá nome, a gente cria vínculos. Se a gente quer perder vínculo, a gente torna-o impessoal, não dá nome. Aí é impessoalidade, mas quando a gente dá nome, isso nos vincula. E aí a gente fica com afetos. É preciso dar nome à nossa dor. É preciso dar nome àquilo que machuca. É preciso dar nome às nossas dificuldades. É preciso dar nome à nossa crise. O segundo passo é preciso deixar Deus agir ali onde a gente identifica. Não adianta só fazer o diagnóstico. Não adianta só dizer: eu passei por isso. Ok, você passou por isso. Foi dolorido. Mas onde está Deus nisso aí? Onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nessa tua dor? Você coloca Deus na tua dor? Você coloca Deus nessa experiência que te faz ainda se sentir menos? Se sentir uma pessoa menos amada, menos valorizada? Deus está ali restaurando, você coloca o espaço. Há espaço para Deus curar? Porque só o diagnóstico não cura ninguém, gente. É o primeiro passo. Mas é preciso colocar Deus. E a gente coloca Deus de muitas maneiras. A gente coloca Deus numa espiritualidade de oração. A gente coloca Deus no ouvir a palavra, quando essa palavra nos toca, quando nós estamos em contato com esse Deus. Nós colocamos Deus quando nós o buscamos, nós o priorizamos. Quando Deus deixa de ser uma ideia, deixa de ser uma crença e se torna uma realidade, se torna um ser vivo, um Deus vivo no nosso coração. Ali nós colocamos Deus, um Deus que não está apenas num departamento de domingo, um Deus que não age só quando as coisas estão bem e a gente diz: Deus é maravilhoso porque as coisas estão acontecendo do meu jeito. Deus é bom porque hoje está fazendo sol. Não, Deus é bom quando chove, Deus é bom também quando as coisas não funcionam. Deus continua sendo bom e a gente precisa colocar Deus nas nossas dores. É orar, é meditar, é ir para o quarto, é chorar na presença dEle, é abrir o coração, é não ter vergonha, é buscar ajuda. Deus pode agir através de outra pessoa, de um terapeuta, de um psiquiatra, de um amigo, de um irmão, da esposa, dos filhos. Deus tem muitas maneiras para agir, mas é preciso colocar Deus na nossa dor. É preciso também, além de colocar Deus, deixar Ele agir e aí passar pela experiência da cura. E para Jacó a cura é dolorida e às vezes dói mesmo, porque significa mudança, significa um outro olhar. E aí, gente,
a gente precisamos olhar para o nosso passado, não como experiências que nos definem, mas como experiência que a gente percebe Deus curando e restaurando e nos tornando hoje pessoas que não se deixam ser definidas pelo passado, mas olham o passado com significado. Tem muita gente que ainda está presa ao passado. Tem muita gente que está presa à sua dor. Tem muita gente que não quer largar o pai abusador. Tem muita gente que não quer largar a mãe que abandonou. Tem muita gente que não quer largar aquela pessoa que ofendeu. Tem muita gente que não quer largar. Mas quando a gente passa por essa experiência, a gente olha para esse passado, não esquece dele, mas a gente ressignifica e olha, Deus curou, Deus restaurou. Por quê? Porque pessoas feridas, quando são curadas, elas são bênção. Pessoas feridas que não são curadas, elas ferem. Pense sobre isso. Pessoas feridas que são curadas, abençoam. Pessoas feridas que não são curadas, continuam ferrando não. É ferrando. Feridas. Continuam feridas. E ferindo o outro. É o que na sociologia diz. O oprimido que se torna opressor. O explorado que se torna o explorador. Porque é aquela coisa da vingança. Ah, eu passei por isso? Ah, me oprimiram? Ah, mentiram para mim? Ah, me ofenderam? Então eu vou dar o troco. E a minha alegria vai estar na vingança. Não foi curado. Está ferindo. Está machucando outras pessoas. Está machucando a si mesmo. E não tem vingança que cura. Vingança não cura ninguém. Vingança nos torna mais doentes, mais doloridos, mais feridos. E vamos continuar ferindo outras pessoas. Não opte pela vingança, meu querido. Paulo já diz, não nos pertence a vingança. Por isso que Jesus diz, ore, abençoe, perdoe, porque há coisas que a gente não escolhe, a gente passa por elas. Você não escolheu passar por muitas das suas dores, mas você pode escolher como você hoje vai lidar com elas. Você não tinha controle quando era criança, quando alguém te feriu, mas hoje, quando adulto, você pode dizer, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar em Deus. Eu vou ter um encontro com Deus. Eu vou buscar recursos. Porque eu não quero mais me enganar. Eu não quero viver uma ilusão. Eu não quero viver uma falsidade. Eu não quero viver uma dor que só eu carrego, que ninguém mais sabe. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de cura. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso que Deus me liberte. Eu preciso que Deus me cure. E Deus nos cura. Um processo. Deus restaura. E a gente pode olhar para o passado e dizer, amanheceu, um novo dia, como foi em Peniel. Um novo dia, uma nova vida, um novo olhar, uma nova esperança. Que Deus os abençoe. Que Deus na tua caminhada, no teu vale de Jaboque, você possa e eu experimentar esse cuidado. Pode ser dolorido, é difícil. Significa abrir mão, significa se expor, mas significa nova vida, novo olhar, nova esperança. Que Deus abençoe. Amém.